Exercício 9, Enem 2010. O gráfico apresenta a quantidade de gols marcados pelos artilheiros das Copas do Mundo desde a Copa de 1930 até a de 2006. A partir dos dados apresentados, qual a mediana das quantidades de gols marcados pelos artilheiros das Copas do Mundo? Inicialmente eu vou separar esse gráfico aqui para que a gente possa analisá-lo de maneira mais clara. Uma dificuldade dessa questão seria a maneira como os dados estão dispostos nesse gráfico, né? Não é um gráfico muito utilizado, né? E a sua pouca utilização acaba causando uma estranheza. Mas o que você deve ter em mente, primeiro, é que cada um desses pontos aqui vão representar os gols marcados em cada uma das Copas, tá? E a gente tem que de 1930 a 2006 foram realizadas 18 Copas, né? Se você contar a quantidade de pontos que tem aí, você vai obter esse valor. E a gente tem também que a mediana ela é dada, no caso dos dados se apresentarem de maneira par, como é o nosso caso, a gente tem 18 dados, né, para avaliar. No caso de uma mediana de dados pares, a gente vai pegar os dois termos centrais, né? Se a gente ordená-los de maneira crescente, né? A gente vai pegar os dois termos centrais e tirar uma média aritmética com esses dois termos, né? Que é o que faremos aqui. Se fossem 17 termos, o nosso termo central seria o termo que ocupa a nona posição, né? No caso, se fossem 19, o termo correspondente à nossa mediana seria o 10º termo. Bom, nossa mediana, portanto, né, se a gente for analisar quais são os termos centrais, nossa mediana vai ser composta pela soma do nono termo mais o 10º termo, né? E com a soma desses dois termos, a gente vai dividir por 2, né? E aí a gente vai obter a nossa mediana com base na média aritmética desses dois termos, né? Então, vamos primeiramente colocar esses dados de maneira crescente, tá? Vamos ordená-los de maneira crescente. A gente vai traçar uma linha aqui, como se a gente estivesse colocando uma régua, tá? Para poder colocá-los, né, distribuídos dessa forma. Então a gente vai ter, olha só, o primeiro, né, que é, no caso, a quantidade de gols mais baixa registrada, que foi de 4, né? Ou seja, é o que está mais abaixo, né, nesse gráfico, se a gente for levar em conta a quantidade de gols, né? E a gente vai ter que o nosso segundo termo ele vai se encontrar justamente entre o 4 e o 6. No caso, são as Copas, né, em que os artilheiros marcaram 5 gols, né? Que no caso aqui foram 2 Copas, né? Então nesse caso já nos é fornecido o segundo e o terceiro termo, né? O quarto termo ele vai estar presente nessa linha aqui, que é a linha dos artilheiros que marcaram 6 gols, né? E aí, nessa mesma linha, a gente vai obter o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo, o oitavo e o nono termo, que é um dos termos que a gente vai utilizar. Para encontrar o 10º termo, a gente vai para a linha acima, né? No caso aqui, dos artilheiros que marcaram 7 gols em Copas do Mundo. E aí a gente vai ter que o nosso 10º termo vai ser igual a 7. Eu poderia continuar calculando, né, os outros 8 termos, mas como me interessa apenas o nono e o 10º termo, a gente já pode parar por aqui. E aí, né, para tirar a mediana, eu vou ter que utilizar a soma do nono termo, que no nosso caso aqui é igual a 6, né, mais o nosso 10º termo, que nesse caso aqui é o 7, né? E aí eu vou tirar a média aritmética da soma desses dois termos. A mediana, portanto, será igual a 6 mais 7, que é igual a 13, dividido por 2. Mediana, portanto, será igual a 13 dividido por 2, 6,5. Portanto, a mediana dos gols marcados nas Copas do Mundo de 1930 a 2006 foi de 6,5 gols. Resposta correta, letra B.